Muito boa tarde a todos aqueles que se reúnem aqui neste local eletrônico criado pela generosidade de um grupo de amigos e discípulos e também alunos que me honram com sua participação e com esta sua generosidade. Nós vamos hoje proceder à leitura, aos comentários e às glosas do texto do Nota sobre Notas. Acender a luz aqui para melhor. Nota sobre Notas número 9. Texto este publicado previamente no site do Colégio Notarial do Estado do Paraná. Colégio esse que é presidido pela doutora Mônica Maria Guimarães de Macedo Dalla Vecchia. Não vamos proceder à leitura, comentários do número 10, porque ainda não foi publicado. E esse vai ser um problema adicional aqui para nós, porque o nosso ritmo de periodicidade, né, de uma vez por semana, proceder à leitura, comentários e glosas do texto, esbarra na circunstância de que a publicação desses textos pelo Colégio Notarial se dá a cada 15 dias. Até porque eu teria dificuldade de fazer em um tempo mais curto. De modo que, a partir da semana que vem, nós temos que cogitar do que fazer. Se vamos proceder a alguma análise do livro Notas sobre Notas, tomo primeiro, se deixamos as nossas reuniões para cada 15 dias, isso tudo, a seu tempo, nós vamos considerar. Vamos ver o texto de hoje, do Notas sobre Notas, número 9. Como é final de tarde, a cidade de São Paulo está escura em virtude da verdadeiro dilúvio, que eu cheguei a dizer que não era chuva de granizo, era chuva de granito, tamanho o ruído das pedras que caíam aqui perto da minha casa. Vamos lá. Da autoridade notarial, sequência, já houve 2 artigos anteriores sobre o tema da autoridade, e haverá ainda o de número 10, que conclui, dentro da limitação que nós temos de observar para o tratamento da matéria, aqui, o que convinha, a meu ver, dizer sobre este assunto. Lembremos algo aqui importante. Nos números 7 e 8, o que eu procurei distinguir foi o conceito de autoridade do conceito de potestade, observando exatamente que a fé pública deriva ou delega-se na pessoa do notário por força do poder político. Portanto, diz respeito a potestades, potestas. Ao passo que a auctoritas advém do reconhecimento comunitário de um saber pessoal exercido pelo notário, demonstrado pelo notário. Essa distinção entre auctoritas e potestas, ela tem, nos tempos contemporâneos, sobretudo, assento na doutrina do romanista e grande pensador espanhol contemporâneo, que foi Álvaro Dors. Mas é preciso aqui considerar, e a seu tempo eu provavelmente farei essas indicações, que há alguma crítica a este conceito dorsiano, não é? Por parte de um pensador chileno, do mais alto quilate, que é Juan Antônio Widoff, e a seu tempo eu vou tratar de confrontar essas teses. Agora, de todo modo, no essencial, ainda que aqui e ali se possa debilitar o pensamento de Álvaro Dors acerca deste assunto, no essencial ele se salva e serve prontamente para as ideias que vamos desenvolver aqui. A aula de hoje diz respeito às funções que se esperam das autoridades, ou seja, que funções se esperam de uma autoridade, o que se espera faça uma autoridade. Antes de começar, eu quero cumprimentar aqui a doutora Laura, a doutora Mônica, o doutor Mauro Bertocchi, a doutora Rodrigues Nina, a doutora Rafaela Sais Pedroso, o doutor Hilário Silva, a doutora Fabiana Cristina Zampronha Martins. Muito obrigado, efetivamente, pelo prestígio que dão a esta página,
pela honra que me produzem e alegria também. Eu confesso que, estimativamente, tenho muito gosto com essas nossas reuniões. Vamos lá. Das autoridades em sentido próprio, esperam-se 3 espécies de boa conduta habitual, ou seja, reiterada. Ou, noutros termos, o bom exercício costumeiro de 3 funções: função magisterial, função de justificação e função de governação ou de regência. Vão ver que, adiante por alguns exemplos, que essas funções elas se distinguem abstratamente, se distinguem teoricamente, mas na prática elas estão muito sobrepostas, estão imbricadas. É muito difícil, às vezes, separar, em determinadas situações, o que é função magisterial ou paideica, o que é função de justificação, o que é função de governação ou de regência. Em algumas situações, elas se tornam claras. Em outras, não tão claras. Se confundem mais. Bom, função magisterial, como o nome está dito, função do magíster, ou função paideica, de paidos. Os senhores conhecem a obra importantíssima de Werner Jäger, chamada Paideia. Exatamente isso, é a educação, o ensino. E essa expressão vai competir com a expressão que vem do latim magister, mestre. Justificação e governação ou regência. Essas funções não se reclamam só, embora nós estejamos aqui tratando da autoridade notarial, só do notário. Não. Elas se reclamam de todas as pessoas dotadas de autoridade. Quem pode ser, e normalmente é dotado de autoridade, em situações normais, em civilizações adequadas. Né? E se formos pegar a situação neste nosso século XXI, podemos colocar em dúvida se alguma dessas situações em concreto, pontualmente, representam efetivamente uma autoridade de modo rotineiro, de modo ordinário. Então, nós temos a autoridade paternal, a autoridade do pai de família. Eu comentava outro dia, juntava aqui expressões paradoxais a propósito do velho, porque o velho é a figura tipológica do pater familia. E dizia, é paradoxal, porque, aproveitando uma passagem da postagem da doutora Thaís Castelo Branco, eu disse, olha, o velho, a gente tem que observar que depois de uns 50, 55 anos, se ele se levantar sem se queixar de dor alguma, desconfia que ele já morreu. Mas há contrapartida. Qual é o paradoxo? O paradoxo é que se nós não tivermos um velho em casa, um velho na família, todos nós deveríamos alugar um ou comprar algum e colocar em casa, para aproveitar a experiência do velho, para experimentar a prudência desenvolvida ao longo do tempo pelo velho. Então, isso é paradoxal. E a autoridade paternal tem essa função. Além da liderança que o pai deve exercer na comunidade familiar, por mais que esteja na moda dizer que já não é mais a cabeça da família, porque algum luminar do século XXI, final do século XX, quer igualar todas as coisas, o fato é que há uma autoridade paternal, como há também uma grandeza misteriosa maternal insubstituível, que é o papel da mãe na comunidade familiar. Há também a autoridade do governador, do que governa as comunidades menores. A do rei, fundamentalmente, a grande autoridade do rei, a autoridade soberana, uma vez que, em abstrato, o melhor dos regimes políticos é a monarquia. A autoridade de um papa, a autoridade de um bispo, a autoridade de um pároco, a autoridade de um presidente de clube, de um reitor de universidade, etc. Quando um reitor de universidade é deficiente no exercício da sua autoridade, ou não tem a sua autoridade reconhecida, recai naquilo que se chama de breviácio humanos, ou seja, às vezes reconhece o erro, mas não toma providência, ou às vezes sequer reconhece o erro, equivale o erro ao verdadeiro, o bem ao mal, o resultado é a destruição da comunidade universitária. E nós vivemos no Brasil, em grande medida, mas no mundo inteiro, a respeito das universidades, em parte, resultado da demissão da autoridade. Não é? Portanto, de cada uma dessas autoridades, de cada qual a seu modo, conforme a variedade de suas atribuições e a diversidade das circunstâncias,
é exigido o conjunto dessas funções que eu mencionei: magisterial, de justificação e de governação. Há mesmo uma frase, agora me ocorre, eu não sei dizer se é de Tanqueray. Eu me comprometo na próxima reunião que tivermos aqui de trazer essa frase, que é muito interessante, a respeito da deficiência, da falta de autoridade dos sacerdotes, mostrando que a cada grau de decadência que se espera de um sacerdote, corresponderá a um grau a menos de virtude na comunidade a que ele se dirige. E guardadas as proporções, analogamente é a mesma coisa na esfera temporal. Não é? Se nós tivermos um rei virtuoso, temos melhores chances de esse rei, com suas virtudes, dar exemplaridade para a comunidade do que quando temos um soberano que não dá exemplo de virtudes. É essa a ideia. De fato, a função paideica, ou função magisterial, não é necessariamente a de ensinamento em sala de aula. Não é a de juntar alunos e ensinar. Essa é uma parte da função magisterial, mas ela não é toda. A maior parte da função paideica, ou pelo menos, digamos, a parte mais importante, se não a maior parte, está na exemplaridade de conduta, na exemplaridade comportamental, em que a autoridade dê exemplo da conduta, exemplo que deva ser copiado por aqueles que seguem os maiores, ou que seguem aqueles que governam uma determinada comunidade, etc. E o maior valor da autoridade está exatamente em que é um saber posto a serviço de outrem. Verdadeiramente, esse é o tema da autoridade. Um pai exerce a sua autoridade na comunidade familiar quando ele percebe que a sua autoridade se exercita a serviço de outro. Ou a mesma coisa se passa com o governador, com o rei, com o papa, com o bispo, cada um em relação às suas comunidades, com o reitor de universidade, etc. Então, o maior valor, repito, o maior elemento, algo que distingue axiologicamente a autoridade, está em que é um saber posto a serviço de outra. Verdadeiramente, prossegue o texto, não há autoridade sem alteridade. Não há autoridade sem alteridade, ou seja, sem o outro, sem o alter. Exatamente porque o maior valor da autoridade está ao serviço de outro, não pode haver autoridade isolada. Até porque depende, nós sabemos, já dissemos isso inicialmente, de um reconhecimento comunitário. Vem a calhar, a esse propósito, uma sentença muito conhecida, já proferida nos fins do século VI ou no início do século VII, por São Gregório Magno, e que se refere com ela aos pontífices romanos, com a expressão, dizendo que o Papa, Pontifex, o Papa, é servus Dei servorum. Mas há uma primeira tradução, que é a mais comum, que ele é o servo dos servos de Deus, ou seja, o Papa seria o servo dos que prestam serviço aos servos de Deus, dos que servem aos servos de Deus. Essa é a primeira aproximação. Acontece que, provavelmente, existe um sentido concorrente com este e mais excelso, mais eminente, que é dizer que a expressão servus Dei servorum significa servo de Deus por excelência. Por que isso? Claro, se nós formos traduzir literalmente do latim, quer dizer, o servus nominativo Dei servorum são dois genitivos, genitivo singular Dei, genitivo plural servorum, teríamos que traduzir como está ali, servo dos servos de Deus, essa é a tradução literal. Mas existe uma tradução que, na verdade, é mais significativa, porque usa não o genitivo latino, como acabo de dizer, mas o sentido do genitivo hebraico. E no genitivo hebraico, nós vamos ver isso aparecer. Ou seja, significa aquilo que é mais eminente, ou seja, o servo de Deus por excelência. Daí, portanto, o serviço da autoridade, ou seja, a autoridade é também um servus servorum, no sentido de que presta um serviço mais eminente àqueles que são seus súditos, por assim dizer. Ou seja, o pai em relação à família, o reitor em relação à universidade, professores e alunos, o pároco em relação aos seus fiéis da paróquia, o presidente de clube em relação aos seus associados, o bispo em relação aos párocos e leigos,
Papa em relação aos cardeais, bispos, etc. Ora, os notários exercitam essa função paideica ou magisterial, que se chama de modus docendi, ou seja, o modo de ensino, ao formar primeiro seus colaboradores e sucessivamente seus clientes. Isso é uma coisa importantíssima. Nem sempre, essa é uma realidade que se vê, porque a vida tem lá as suas dificuldades, nós sabemos como é. Nas cidades grandes é essa correria, é o trânsito que nos prende aqui, não nos permite rápida passagem para outro lugar. São várias preocupações que muitas vezes levam a que se perca a consciência de que os notários têm uma primeira obrigação de formar os seus próprios colaboradores. Ou seja, eles são os primeiros destinatários da sua atuação enquanto notário, na função magisterial. E, na sequência, os seus clientes. E, mais além, claro, toda a comunidade. Porque esse é um papel importante em que eu tenho visto em alguns cartórios. Vamos aproveitar aqui que a doutora Mônica está assistindo, é um cartório que eu conheço muito bem, e lá percebe-se essa ideia de formar colaboradores, de dar um ambiente de trabalho material, psicológico e espiritualmente adequado para todos os colaboradores. Isso é importante, sobre essa tríplice dimensão. E sucessivamente os clientes e depois toda a comunidade. Em quê? Ou seja, formar em quê? Ou seja, formar só como eles devem fazer uma escritura, como devem fazer uma ata notarial, como devem reconhecer firma, como devem bater um carimbo. Claro que isso também faz parte da formação. Formação técnica, formação jurídica, o bom exercício da profissão, etc. Mas não é esta a questão mais importante. O efetivamente mais relevante nessa atividade, nessa função magisterial, é que se formem os colaboradores e os clientes, e isso depois se difundirá por toda a comunidade, na medida do possível, na estima da verdade e do bem. Esse é o ponto. Temos de estimar a verdade. Ou seja, amar a verdade e amar o bem, buscar o bem. Ou seja, é uma ação educacional tanto mais valiosa quanto, eu disse há pouco, leva a difundir esse apreço aos clientes e, no fim, ao cabo, a toda a comunidade. É importante. Ou seja, é curioso como isso, há uma lógica clara nisso, é que o bem tende a difundir-se. Por si próprio, o bem tende a difundir-se. Bonum diffusivum est. Se chama um aforismo conhecido. Ou seja, fazendo o bem para os seus colaboradores, tratando-os bem, tratando da formação deles, espiritual, de tudo, moral, intelectual, profissional, educacional, assim, até no modo, né? A maneira de ser, na educação, na forma de conversar, na forma de receber as pessoas. Isso se difunde, tende efetivamente a espraiar-se dos colaboradores para os clientes, às vezes até sem o contato direto do notário. Os próprios colaboradores fazem com que essa função magisterial exercida pelo notário, a função paideica, se espraie até atingir os clientes, e dos clientes isso tende a difundir-se pela comunidade. Ora, a raiz dessa função da auctoritas notarial está a indispensável ciência do bem comum. Essa é a ideia, ou seja, como é que o notário vai fundamentar, compreender essa função paideica magisterial? Por que ele fará isso? Por que ele deve procurar que outros estimem a verdade e o bem? Por que é a função dele? Porque ele tem ciência de que isso faz parte do bem comum. E ele está a serviço do bem comum. E o exercício profissional, todo exercício profissional, qualquer que seja a profissão, deve destinar-se ao bem comum. Mais do que memorizar, como digo aqui, as letrinhas de leis, porque essas se podem consultar em livros e em outros meios de comunicação, é fácil. Hoje se apanha um celular. Ontem o meu grande amigo, o desembargador Ocílio de Lima Júnior, tirou do bolso, como ele próprio disse, uma coisinha desse tamanho assim, pequeno tamanho no celular. Disse assim, tenho 500 livros aqui. 500 livros dentro de um aparato eletrônico.
Ora, a qualquer momento é mais fácil eu apanhar aqui até o telefone celular e digitar uma lei, descobrir o que ela diz, até mais fácil do que ler um livro de impresso, por mais que me dê menos gosto, mas enfim. Não é isso o mais importante. Memorizar essas letrinhas, isto é coisa para quase sempre para os concursos que vêm sendo feitos ultimamente, que prestigiam a memória. Os notários o que devem ter, principalmente, como digo aqui no texto, é a ciência preclara dos fins de justiça, a cuja observância são vocacionados. Ora, isso é relevante. Nós ainda, quem sabe um dia, aí no bojo dessas aulas que vão ser intercaladas, do notas sobre notas, nós possamos voltar às ideias, à ideia central do conceito analógico, ou dos conceitos analógicos de direito.